Quadro Seu Direito, agora aqui no Balanço Geral, já está comigo aqui na tela do BG o doutor Flávio Pinheiro Neto, que é advogado. Vamos falar sobre adiamento, cancelamento, reembolso de serviços ligados ao turismo com essa pandemia, né, louca que continua, né, doutor? São muitas dúvidas aí dos consumidores, das próprias empresas também. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer também contribuir um pouquinho sobre esse assunto. São muitas dúvidas, tanto dos consumidores como do empresariado do setor de eventos e turismo. O que diz hoje a legislação aí atual, doutor, sobre esse assunto? Então, a medida provisória de 17 de março, agora de 2021, ela mudou principalmente a questão dos prazos, tanto de remarcação como utilização de carta de crédito, que antes era até 31 de dezembro de 2021 e estendeu para 31 de dezembro de 2022, já que, lamentavelmente, a pandemia continua forte no mundo inteiro. Muito bem, vamos começar na prática, doutor. Quem tem uma viagem, por exemplo, marcada dezembro desse ano, talvez, lá no Natal, né? Já está um pouquinho longe, mas não tem uma previsão ainda 100% de certeza se vai estar todo mundo vacinado ou não. O que faz, doutor? Tanto empresa quanto consumidor, qual é a orientação? Então, a legislação veio deixar bem claro que as viagens que não foram canceladas ou adiadas por causa da pandemia, elas não devem ser canceladas pelo consumidor como se fosse uma medida acautelatória. Esses cancelamentos eles só devem ocorrer quando efetivamente o serviço ou o evento for cancelado ou adiado por causa da pandemia. Então, a gente trataria esse desejo do consumidor agora como um desejo voluntário. E a legislação permite que as empresas cobrem as multas dos contratos que foram firmados. Então, se tiver uma multa da aviação, vai se aplicar a multa. Se tiver uma multa do hotel ou do parque, ou alguma coisa que foi contratada, se aplicará a multa. Por outro lado, é verdade dizer que as empresas vêm buscando, nesses casos de solicitação voluntária do consumidor, alternativas diferentes, ou seja, buscando remarcações, buscando cartas de crédito e uma negociação com esses prestadores em virtude da pandemia. Mas, pelo contrário, quando se trata de um cancelamento que aconteceu em virtude da pandemia, aí nós temos o direito do consumidor muito presente pela legislação, ou seja, o consumidor pode efetivamente solicitar, a partir do cancelamento até em 120 dias, que a empresa ou disponibilize para ele a remarcação ou disponibilize para ele o crédito. Se a empresa assim não proceder, ela tem que devolver ao consumidor o valor até 31 de dezembro de 2022. Então, são situações de voluntária ou involuntária, e isso depende do cancelamento, se ele foi por causa da pandemia ou por uma vontade do consumidor, por algum motivo particular, e não porque foi cancelado efetivamente o evento ou a viagem. E o que se trata, doutor, de um cancelamento por causa da pandemia, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais, porque a pandemia tem várias vertentes, a vacinação, tem doença. Por exemplo, peguei o coronavírus, não vou conseguir viajar, né, no dia da minha viagem. E aí, como é que faz, doutor? Então, o cancelamento que a legislação trata é o cancelamento do serviço, e não o cancelamento por causa da doença, que algum consumidor teve essa doença. Então, nós temos uma situação aí de que uma impossibilidade de viajar pelo consumidor, e ele vai daí ser tratado como um cancelamento involuntário, e ele terá o direito de buscar o reembolso das despesas dos valores que ele pagou, porém com a possibilidade das empresas do setor cobrar as multas derivadas desses contratos e, ao mesmo tempo, também receber as suas comissões pela prestação de serviço. O cancelamento que a lei fala da pandemia é quando efetivamente o serviço ou o evento não pôde ocorrer ou não pôde ser realizado porque se fechou uma fronteira ou porque se cancelou um voo, porque determinado país ou cidade ou região cancelou a possibilidade de receber turismo naquele período da viagem. Perfeito, né? Certamente teriam outras perguntas para lhe fazer aqui, mas o tempo é nosso inimigo, né, doutor? Eu quero agradecer a participação do senhor. Quem sabe numa próxima eu retorno aqui ao Balanço Geral para voltar a falar do tema. Afinal de contas, o brasileiro
gosta de viajar, o pessoal da nossa região aqui também, né? E a gente recebe muito turista aqui também na região de Blumenau. Mas obrigado, doutor Flávio, pela participação com a gente aqui no Seu Direito hoje no BG. Aquele abraço, doutor. Eu te agradeço, Rodrigo, e apenas só para deixar um assunto bem claro, o consumidor pode usar essa carta de crédito até 31 de dezembro de 22. Sim. Isso foi algo muito favorável, porque para viajar esse ano vai ser mais difícil, né? É verdade. Um abraço, tudo de bom, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Aquele abraço. Valeu. Abraço.